Olá, seguidores! No vídeo de hoje eu vou montar uma carteira com os meus fiagos favoritos. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, umas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui ó, carteira FIINFA de qualidade. Daí o Oliveira, ele foi me pedir o seguinte: opa, pode fazer sobre fiagos também? Se é que salva algum que não seja CRA11, KNCA11 e SNAG11. Então, resolvi aqui fazer um vídeo também com uma seleção dos meus fiagos favoritos. E aqui já vou deixar bem claro que Snag 11 ficou de fora, tá? Apesar de Snag 11 ser um fiago que até então não deu dor de cabeça, a especificação dele tá bem pesada, né? Bem pesada mesmo. Ser negociado com bastante ágio. E que não sei. Não, mesmo antes desses rendimentos aqui mais fortes para chamar a emissão, aqui o fundo da Suno já estava bem esticado já há algum tempo, tá? É, realmente bem esticado mesmo, ok? Mas então, vamos aqui fazer a seleção. Estou utilizando aqui minha planilha geral, onde eu coloco a projeção de rendimento dos fundos. Isso aqui é uma planilha gratuita, vou deixar, se eu me lembrar, nos comentários do vídeo. Ok, começando aqui então é, por CRA11, o fiagro da Esparta. Então, aqui vou colocar 25 mil reais. Então, de 100 mil reais uma carteira, eu vou colocar 25 mil reais aqui. Tá? Isso aqui não é para você ficar reproduzindo isso aqui não, tá? Estou colocando esses números aqui apenas como forma ilustrativa, né? Então, aqui CRA11, acredito que seja o melhor fiagro que a gente tem atualmente, tá? E para ser bem sincero, bem no começo aqui eu tinha um pé atrás com CRA11 pelo seguinte motivo, ele tinha IPCA demais. Pegar aqui essa informação. E aqui, ó, ele tem 35% em IPCA. E aqui durante muito tempo eu disse o seguinte, que eu não preciso de fiagro para ter IPCA na minha carteira. Então eu sempre pensei da seguinte forma, só vou ter fiagro na minha carteira para ter um pouco mais de exposição ao CDI em meio a Selic nas alturas, né? No entanto, aqui eu preciso reconhecer que realmente quebrei a cara, né? CRA11, mesmo com essa exposição ao IPCA, acabou se mostrando uma excelente opção, né? Aqui o fundo até faz uma interpretação do que como CDI, não sei se ele utiliza algum tipo de hedge para alterar a indexação do IPCA para o CDI, não sei se isso aqui é possível com CRAs, mas, enfim, aqui o que fica evidente é que o nível de remuneração aqui do Fiaro da Esparta é uma boa remuneração pelo nível de risco, de certa forma, reduzido, né? Porque a Esparta ela fez o dever de casa, algo que muitos gestores não fizeram. Aqui me refiro a montar uma carteira robusta, uma carteira bem diversificada. Que no caso, cada um com a maioria dos vendedores que com menos de 3% de exposição, né? É uma carteira realmente bem extensa, tá? Aqui, ó, 4 páginas de ativos, bem que alguns aqui é praticamente nada, né? Um troco de bala, né? Mas de qualquer forma, é, com certeza CRA11 se mostrou uma excelente opção em fiagros. E pode ser bem interessante também para você reduzir o nível de risco é, risco de concentração, né? Porque tem muitos ativos, muitos fundos imobiliários que vão ter exposição ao mesmo devedor. Por exemplo, quando teve aquele problema com o Grupão de Açúcar, vários fundos imobiliários se mostraram estar expostos, né? Você entra no Fiagros, você acaba que melhora essa sua diversificação. Então, mesmo para investidores que têm um pé atrás com Fiagros, assim como eu, CRA11 pode ser uma opção, tá? Então vamos aqui agora para o segundo fundo dessa carteira. Aqui vou colocar
R$ 15.000 em EGAF 11, o Fiagro da Ecoagro. Então, 15 mil, aqui 155 cotas. Então aqui tem uma renda projetada aqui de 1,40 por cota para EGAF 11. Claro, isso aqui é um valor que está em meio que essa Selic bem elevada, que é um valor que tende a cair com as quedas da Selic, né? Mas, enfim, EGAF 11 aqui a gente tem as seguintes vantagens. A Ecoagro, isso aqui é algo que desde o começo, lá em 2022, 2023, quando os FIAs estavam chegando no mercado, eu já ouvia falar, que era de que o pessoal da Ecoagro não era amador, porque um dos grandes problemas que a gente pôde obter pôde perceber nos Fiagros é que se criou uma hype enorme, né? Aqui quando esse produto veio ao mercado. Eu lembro muito bem que toda hora aparecia lá grandes influenciadores enchendo a bola da classe de ativos, ignorando completamente as fraquezas, né? Desde o começo lá ainda nem era influenciador, já ficava estranhando lá os ativos sem garantias reais, garantias fracas. Então, acabou que deu muito errado essa torcida aí dos grandes influenciadores. Provavelmente muitos deles estavam sendo pagos para estar falando de FIAGs, né, para depois disso conseguirem fazer emissões. Mas enfim, acabou que muito gestor amador veio aqui com essa emissão de FIAGs, que era o que estava conseguindo captar, né? Ainda mais com muitos influenciadores enchendo a bola. Mas a Ecoagro realmente é uma gestora especializada, tá? Não são amadores. Olha aqui, o problema do fundo é a concentração, tá? Eles pecam tanto na concentração por segmento, tem uma exposição de 84% em revendas, que acaba acarretando uma exposição alta a produtores rurais de soja de forma indireta, como também tem uma exposição alta por devedores, tá? Também bem perigoso. Então, por isso, apesar de pagar bem mais que CRA11, é um ativo que tem que tomar cuidado aqui na concentração. Ok, vamos então agora para o terceiro FIAGRO aqui dessa relação. Agora aqui vamos para FGA11. Aqui também vou colocar 15%, R$ 15.000 aqui nesse papel. Vai dar R$ 1.634. Lembra que ao final aqui vou passar com vocês como que ficou essa carteira, qual que eu dei dividend yield de médio projetado para essa carteira que eu vou montar. Então aqui FGA11. Então, aqui assim como lá em HF11, a gente tem a figura de um gestor que não é amador, mas também possui o mesmo problema, né, que é a alta exposição ao segmento sucroalcooleiro, ou seja, a concentração. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê os segmentos? Aqui, ó, 55% do segmento sucroenergético. Esses 9% aqui também está relacionado com o segmento sucroalcooleiro, porque é transporte de trabalhadores do segmento sucro, né? Então, ele também peca nessa questão da concentração por segmento e concentração por devedores. Então, aqui são dois ativos, são bons fundos, mas que o cotista precisa tomar cuidado aqui na diversificação para não incorrer em risco demasiado. Ok, vamos aqui para o próximo, Rura 11 do Itaú. Rura 11, vou colocar aqui R$ 15.000 também. Que mesmo o valor de FGA11 e de HF11, mesmo sendo inferior a esses últimos dois, mas a concentração de HF11 e FGA11 limitam muito o tamanho da aposta, tá? Muito mesmo. Mas enfim, aqui vou colocar 1.695 cotas de Ruda 11. Então, por que Ruda 11 entrou nessa relação, mesmo sendo o Fiagro que teve muito problema, muito mesmo, mas são 6 ou 7 problemas que teve na carteira. Aqui é o seguinte, o Itaú ele apostou muito na pulverização da carteira, montou uma carteira realmente bem diversificada. Tem aqui 3 ativos com 4% do PL, e que os demais exposição muito menor, né? 2,2, 2,5,
com isso mesmo que ele teve alguns problemas no passado, ele acabou que continua de pé, né? Então, com certeza que é um ponto muito positivo aqui para a Ruda 11. Acaba que esse é um fundo robusto por ter essa diversificação em devedores e também em segmentos, que realmente disposição aqui bem dispersa entre devedores por segmentos, tá? Ok? Vamos aqui agora para o quarto ou quinto. Ok, agora vou para XPCA11 da XP. Olha, aqui já tem uma bela de uma queda na qualidade, tá? Mesmo assim, a gente precisa, como o nível de risco Fiagos é muito elevado, não dá para você ter um valor elevado em cada um dos fundos. Então, você precisa apostar em uma alta diversificação. Então, colocando aqui 10%, R$ 10.000 aqui no em XPCA 11. E especial 11 ele teve seus problemas no passado, tinha uma exposição a AgroGalaxy, ainda existe uma exposição a eles, mas pelo menos não tem problema aqui no restante da carteira, né? Ao menos isso, né? Além de que tem conta aqui com uma bela reserva, então tá meio que preparado caso aconteça algum outro problema. Ah, ok, vamos aqui então. Agora a GRX11. Isso aqui também vou colocar R$ 10.000. R$ 10.000 aqui em AGRX, 1.126 cotas. Olha, esse aqui é o Fiagro da Axis e não é um Fiagro dos melhores, não, tá? A GRX, ele ficou aqui há algum tempo sem pagar rendimentos, também por conta da AgroGalaxy. Teve aqui também um problema no passado com a tal da Dona Valéria, um produtor rural, mas aqui eles conseguiram fazer a venda das terras e se livrar aqui do CRA da Dona Valéria. E após isso, o fundo está aqui com a carteira, até onde eu sei, limpa, tá? Eles fizeram uma provisão de 100% sobre a dívida da AgroGalaxy, algo que considero como correto, já dá como caso perdido. E aqui eu coloquei a GRX nessa relação porque é um fundo que realmente paga muito bem. Ele tem aqui um bom histórico de rendimentos bem elevados, tá? E, enfim, aqui é um fundo feio, tá, né? Não é fundo muito belo, não, tá com concentração bem elevada. Mas, enfim, aqui quando eu estou imaginando um investidor de Fiagro, é um investidor que aceita tomar bastante risco. Então, eu coloquei aqui 10% dessa carteira. Aqui, pelo amor de Deus, não vai copiar, fazer uma carteira 100% de Fiagro, não, tá? Ainda mais com essas concentrações. Isso aqui é apenas para exemplificar, para fazer as continhas ali no final. Ok, e para completar, vou colocar aqui KNCA11, o Fiagro da Kinea. Aqui uma exposição de 10%, exposição relativamente baixa. E por que que coloca exposição baixa? É o seguinte, no Fiagro da Kinea a gente tem uma exposição de metade do PL ao IPCA. É como eu disse, aquela mesma história no lá no CRA11, né, de que não preciso de Fiagro para ficar me expondo ao IPCA. Mas pelo menos lá no CRA11 o fundo estava entregando um belo rendimento. Já que em KNCA11 não, não é nada surpreendente, né? Enfim, aqui ó, 45,6% de exposição ao IPCA, rendimentos que não, não são interessantes, vacilando demais. Enfim, KNCA 11 não, não me interessa, tá? Não tem demonstrado uma boa relação risco-retorno, não. Só que vamos ver aqui como é que ficou essa carteira. Aqui a alocação, aqui porcentagem por devedor. O tipo aqui vai ser tudo Fiagro, né? Papel e Fiagro. Exposição por gestor
E aqui como ficou o aporte aqui nessa carteira. Seria quase R$ 100.000 investidos, gera uma renda de R$ 1.300, ou seja, um dividend yield de 1,30% ao mês, com um PVP médio de 0,93. Ok, então, é que dentro esperado, né? Uma carteira, uma remuneração bem elevada. Ok, galera, então é isso. Por favor, não compensa a carteira, que é apenas material educativo, tá? Então é isso, peça o like, se inscreva no canal. Não é nada que é recomendação de compra e de venda. Até a próxima.